Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, item 4, missão dos profetas, onde Kardec diz: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, nesse início de comentário, Kardec procura ampliar a nossa compreensão do significado da palavra profeta. Uma das coisas mais importantes de se fazer no estudo dos ensinamentos espirituais é justamente esse trabalho de resgatar o significado das palavras, porque no uso do dia a dia as palavras vão perdendo o seu significado mais profundo, vão perdendo o seu significado mais amplo. Por quê? Porque vão sendo usadas a partir de um modo de operação mental muito estreito. Então, nesse caso específico, a palavra profeta ela começou a ser muito usada como aquele ser que tem a capacidade de prever o futuro, ou seja, de adivinhar o que vai acontecer. Só que Kardec está nos esclarecendo que dentro do Evangelho, no contexto dos ensinamentos evangélicos, a palavra profeta tem um significado mais extenso. Então prestem atenção na palavra que Kardec usou, extenso. O que significa extenso? Amplo. Os ensinamentos espirituais, eles sempre direcionam a nossa mente para a amplitude, para a abertura, da onde brota a habilidade da aceitação. Só pode ter aceitação aquele que tem um coração e uma mente mais abertos. Porque os espaços amplos são capazes de receber as coisas e os acontecimentos, ao passo que os espaços apertados não cabe nada. Então, nosso espaço interior ele tem que ser cada vez mais amplo. E aqui Kardec, ao ampliar o significado da palavra profeta, ele nos diz que profeta, na verdade, no sentido evangélico, significa um ser, um enviado de Deus, ou seja, um ser que desceu de planos mais elevados com a missão de orientar a humanidade no caminho espiritual. Então, no Antigo Testamento, tem uma lista enorme de profetas, Daniel, Moisés, e o próprio Jesus foi considerado profeta também, porque eram de fato seres que encarnaram no mundo com essa missão de esclarecer a humanidade. Eram seres, ou seres já iluminados, como é o caso de Jesus, ou seres já num alto nível de evolução espiritual, como era o caso dos demais profetas, que vieram ao mundo para trazer ensinamentos, para nos falar, para nos apontar qual é o caminho que nos conduz à felicidade genuína, aquela felicidade que perdura, aquela felicidade que não nos pode ser roubada nem sequer pelo tempo. E aí Kardec segue então dizendo que pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que quando o levaram à presença do sumo sacerdote, Caifás, os escribas e os anciãos reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Então vocês vejam, pessoal, que esses seres que estavam representados nessa cena evangélica pelo sumo sacerdote, que era o mais alto posto religioso do antigo povo hebreu, pelos escribas, que eram justamente aquelas pessoas responsáveis. Olha que interessante, os escribas eram os responsáveis
por ler e interpretar as leis espirituais do povo judaico. E os anciãos, que eram aqueles considerados pela sua idade, né, pela sua experiência, né, pela sua longa experiência, eram considerados como verdadeiros magistrados, capazes de fazer julgamentos sensatos e adequados sobre as coisas e sobre os acontecimentos. Mas vejam que são justamente esses seres que batem em Jesus, lhe dão bofetadas, lhe dão socos e depois ainda o ironizam, né? Dizendo para que ele profetize quem foi que bateu, ou seja, para que ele adivinhe quem foi que te bateu. O pior é que Jesus sabia não só quem tinha batido, como se ele quisesse, Jesus poderia dizer até para ele, falar para ele sobre as 500 mil vidas que ele teve para trás, as encarnações todas que ele teve para trás. Só que Jesus não estava ali para se exibir, né? Jesus era um ser iluminado, ele era mais até do que um profeta, né? Ele tinha toda a capacidade de fazer predições também, porque como ser iluminado, ele conseguia ver o movimento dos seres e da vida e saber para onde eles se direcionavam. Mas ele não estava ali para se exibir, ele não estava ali para fazer exibição de poderes sobrenaturais, né? Ou de poderes que para nós parecem sobrenaturais. Então ele simplesmente se apiedou daqueles homens, se apiedou daqueles seres, até porque eles estavam envolvidos em grandes obscuridades mentais e eram, na verdade, seres sofredores, seres aflitos, porque eram seres que dependiam de sua posição social elevada, porque aqui vocês percebam que nós estamos falando da alta sociedade judaica da época, né? As mais altas classes sociais e religiosas dos judeus naquela época, que é o sumo sacerdote, o próprio nome está dizendo, sumo, né? O supremo, o superior, né? Mas que espiritualmente não tinha superioridade alguma, não tinha nenhuma superioridade, que estava dando, né? Era tão inferior espiritualmente que estava dando bofetadas no rosto do Cristo de Deus, no rosto do enviado, né? Que os judeus inclusive tanto esperavam, né? Do enviado que havia sido predito por todos os profetas anteriores, né? Eles estavam ali na frente desse enviado lhe dando bofetadas, né? O que mostra a inferioridade espiritual de seres que ocupavam altas posições sociais, né? O que é um outro ensinamento para nós, né? A posição social não tem relação alguma com elevação espiritual. A elevação espiritual, ela se expressa através das atitudes, né? Da forma como o ser se coloca no mundo, da forma como o ser se relaciona com os outros, né? Se relaciona com o ambiente, se relaciona com as posses, né? É isso que diz da superioridade ou da inferioridade de um ser, né? Então, Jesus, diante dessa situação, simplesmente silenciou, né? E se manteve em oração. E aí Kardec segue dizendo: entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Aqui basta lembrar o próprio exemplo de Jesus, né? Jesus, que, como nós dissemos, era um ser iluminado, ele tinha poderes de clarividência. E ele previu que, por exemplo, Pedro o iria negar por 3 vezes durante a sua crucificação. E, de fato, Pedro o negou. Ele anunciou a traição de Judas. Ele sabia que Judas ia trair, ainda disse para ele, durante a última ceia: vai e faz o que você tem que fazer. Ele sabia que Judas iria entregá-lo às autoridades para que ele fosse punido, né? Então Jesus é um exemplo disso que Kardec está dizendo assim. Há profetas que, sendo enviados de Deus, fazem predições. Agora, o que ele está nos dizendo é que o simples fato de fazer predições não significa que aquele ser seja um profeta. O que caracteriza um ser como profeta é o seu comportamento moral, é um coração sensível, é uma mente sábia, né? É uma visão profunda e humana dos seres. Isso caracteriza um profeta, até mesmo aquele profeta que não faça predições. Então,
o ser pode ser um profeta, pode ser um enviado, né? Pode ser um missionário, sem fazer predições. Mas há missionários que fazem predições, né? Como nós dissemos, como o caso de Jesus, né? Um enviado que fez predições, e outros também fizeram, né? Outros enviados também fizeram. Agora, o que precisa ficar muito claro, sobretudo nesse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, é que o simples fato de fazer predições não torna alguém profeta. Temos que olhar, sobretudo, se aquele ser manifesta compaixão, se aquele ser manifesta bondade amorosa, se ele manifesta altruísmo, generosidade, paciência, fraternidade, harmonia, tranquilidade. É isso que tem que ser observado para que avaliemos se um ser é um verdadeiro profeta ou não. Né? Dentro do Espiritismo, né, a grande utilidade desse ensinamento é, por exemplo, para nós reconhecermos quais são os bons médiuns e quais são os maus médiuns. Então, por exemplo, ao olharmos para Chico Xavier, né, vemos o quê? Vemos um ser totalmente dedicado à prática da caridade, né, do auxílio ao próximo, do amparo, da assistência aos mais fracos e aos mais pobres, aos doentes. Né? Então é isso que o caracterizou como um bom médium, e não a extraordinária capacidade que ele tinha de manifestar as mais variadas mediunidades, psicografia, psicofonia, efeitos físicos, né? E uma série de outras mediunidades que ele manifestou assim a rodo durante toda a sua vida. Mas acontece que nós também tivemos na história do Espiritismo médiuns que manifestaram faculdades também muito poderosas, mas que não tiveram um comportamento moral à altura e que, portanto, dentro da visão da doutrina espírita, não são bons médiuns. Né? O bom médium, ele tem que aliar uma faculdade rica em manifestações a um comportamento moral que se adeque, sobretudo, ao ensinamento evangélico de que fora da caridade não há salvação, ou seja, fora do combate ao nosso egoísmo arraigado, não há como nos classificarmos como um praticante espiritual. O praticante espiritual é aquele que luta cotidianamente para combater todas as suas preocupações mundanas, todas as suas preocupações egocêntricas. Esse é o verdadeiro praticante espiritual. Não é aquele que produz fenômenos psíquicos extraordinários. Isso não caracteriza um praticante espiritual. O praticante espiritual é aquele que está fortemente empenhado na purificação do seu coração e na iluminação da sua mente. Ou seja, é aquele que está profundamente empenhado em cultivar equanimidade, compaixão, alegria altruísta e bondade amorosa. Esse sim é um verdadeiro praticante espiritual. E o verdadeiro profeta é aquele que demonstra a capacidade de ensinar essa prática aos outros. E que demonstra, inclusive, generosidade, devoção e ensinar aos outros essa prática espiritual. E aí Kardec conclui o ensinamento dizendo: tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então vejam, essa confusão que foi criada ao longo do tempo na interpretação do significado da palavra profeta, ela se deu exatamente porque houve muitos exemplos de profetas que de fato manifestaram essa capacidade, essa habilidade de predizer acontecimentos futuros ou até de manifestar outros poderes psíquicos, né? Porém, Kardec aqui está sendo muito claro, né, em nos dar um critério infalível para que não confundamos os falsos profetas, ou seja, no contexto da doutrina espírita, né, os maus médiuns ou os maus praticantes espirituais, com os verdadeiros profetas, ou, como diz na linguagem de Jesus, os verdadeiros cristos, né, que é uma coisa mais rara, porque aí já são seres iluminados. Mas aqui o que Kardec está nos passando é justamente isso, né, um critério infalível para que nós saibamos identificar quem realmente são aqueles seres capacitados espiritualmente a iluminarem
a nossa caminhada em direção à perfeição espiritual. Esse capítulo ele foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo exatamente para que nós não caiamos, né, na armadilha, né, de que muitas vezes determinados seres que detêm capacidades extraordinárias e poderes psíquicos incomuns, mas que são moralmente ainda atrasados, para que nós não caiamos na armadilha de ficarmos deslumbrados com essas manifestações supostamente sobrenaturais e acabemos seguindo conselhos que não nos ajudarão em nada no nosso avanço nessa caminhada, mas que pelo contrário, muitas vezes poderão até desenvolver ou fortalecer as negatividades que já trazemos conosco em nosso interior por força do nosso karma. Então é muito importante que a gente assimile com muita clareza esse ensinamento dos falsos cristos e dos falsos profetas, para que possamos ter mais segurança na nossa prática espiritual e, sobretudo, mais clareza ao escolhermos quais são aqueles seres que podemos, de fato, nomear de mestres.